Hoje é 19 de novembro de 2021. São 10 horas e 50 minutos. Uma sexta-feira chuvosa nessa São Paulo gigantesca, que é recordista mundial em vacinação. Temos esse título engrandecido, que é, sim, com certeza, um galardão ao governo que tem possibilitado aos paulistas em geral e aos municipalistas em particular uma resistência maior a essa pandemia. O escriba não sabe exatamente quem fez o quê para essa vacinação organizada, mas quem fez esse quê, ou aqueles que o fizeram, merecerão com certeza os parabéns universais. Este velho escrevinhador colocou ontem a foto da colega Zulaí Cobra no site, abaixo da fotografia da ex-ministra Ellen Grace. Homenagem às duas. Sim, Ellen Grace como uma jurista respeitadíssima e Zulaí como uma criminalista ainda em plena atividade. Mãe de Sergei Cobra, que já foi candidato à presidência da ordem, mas este bruxo Paulo Sérgio vai, como sempre, antecipar bem o futuro. Sergei ainda chega lá. Está amadurecendo. Esse moço, se prosseguir na sua atividade, há de compor a liderança máxima na Ordem dos Advogados aqui do estado de São Paulo. Escutem bem o que o Paulo Sérgio está a acentuar. É preciso que ele continue centrado na advocacia criminal como a primeira atribuição ou a primeira obrigação que ele tem. Os fatores paralelos serão sempre subsidiários. É assim que o Paulo Sérgio faz. Tem suas atividades secundárias, sim, pelas quais é apaixonado, mas o direito em primeiro plano. O Paulo Sérgio tem o costume, o hábito de abrir o Estadão lá pelas 5h30 da manhã. É o horário em que o jornal bate na porta da cozinha. O sono deste escriba é muito leve, é um ogre que vive dormindo com um olho aberto e outro fechado, fiscalizando sempre o que acontece em volta. Esse barulho do jornal à porta da cozinha substitui o fiel cão, meio vira-lata, meio híbrido, que fez companhia durante anos. A família trazia o jornal arrastado na boca para o dono. Mas, de qualquer maneira, Paulo Sérgio acorda cedinho para ler o Estadão, agora menor e mais jeitoso, confesse-se, porque o escriba o põe à mesa do café na lateral e ele se ajeita bem justinho,
sem atrapalhar a mastigação nem a colheita dos alimentos postos pela fiel escudeira da casa. O Paulo Sérgio diz essas coisas todas numa mensagem intelectual que é improvisada assim, porque quando este escriba começa, não sabe sequer onde, como, de que forma vai terminar. É um desafio, sim, na medida em que o pensamento vai se pondo per cascade no cérebro, buscando sintonia entre os diversos degraus. Paulo Sérgio, hoje de manhã, viu uma notícia pequena no Estadão correspondendo à atividade dos franceses, no sentido de encontrarem um termo no dicionário ou na criação científica daqueles dicionaristas que a França tem, significando essa expressão os dois sexos, tanto em referência ao masculino como ao feminino, independentemente da conceituação particular de cada qual. Isso em função, sim, da disputa hoje prevalente correspondente a saber se as mulheres e os homens são iguais em capacitação, em possibilidade de disputa na política, enfim, nas andaduras que o ser humano tem no país e no mundo. E os franceses encontraram, ou estão a encontrar, colocando-a já nas enciclopédias, um termo cuja designação específica foge à cabeça do escriba, mas que tenha aplicação tanto a homens como a mulheres, sem que haja predominância de um sexo sobre o outro. O que parece a este escriba uma supina bobagem, na mesma medida em que a Ordem dos Advogados, presidida no estado de São Paulo pelo advogado Caio, tentou modificar a nomenclatura do Jornal do Advogado, chamando o Jornal da Advocacia. Isso não faz moça. O escriba já explicou bem que qualquer tentativa nessa conjuntura repousa na busca de uma solução de um problema que é de natureza mínima frente às angusturas enfrentadas pela OAB. Mas os franceses estão a procurar uma expressão equivalendo aos dois sexos. E isso constitui uma perda de tempo, porque homem é homem, mulher é mulher. A composição orgânica de um e de outra são diferentes, porque as mulheres têm normalmente a dificuldade de mensuração dos filhos durante 9 meses, mais ou menos, um pouco menos, ou muito menos, mas sempre dentro desse período aí, entre 7 e 9 meses, uma conceituação saudável, mas esses 9 meses são necessários porque elas capricham. Elas capricham e produzem conosco filhos muito bonitos, filhos e filhas, fortes uns, elegantes
outras, mas dotados de uma possibilidade enorme de sobrevivência a partir do primeiro dia em que são postos uns e outras nos braços do pai e junto aos seios da mãe. Homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea. E as intermediações são extremamente respeitáveis, é certo, mas não justificam que nós tentemos aliciar tudo na mesma nomenclatura. As mulheres são as mulheres, são elegantes, são capacitadas à sobrevivência e cada vez mais são brilhantes nos combates postos, seja no átrio de um tribunal, seja mesmo no centro cirúrgico de um hospital de qualidade ou mesmo num hospital pequeno das cidadezinhas existentes por aí, são muito bem postas na comunidade universal, não sendo preciso colocá-las em anteposição ou em contrariedade ou em posturas que as façam competir no sentido de serem iguais ou melhores que os homens. Este escriba deve dizer que sempre se deu muitíssimo bem com as companheiras. Tem com elas uma afinidade intelectual e espiritual em grande proporção e já foi vencido muitas e muitas vezes pelas mesmas no debate no ambiente judiciário. Este escriba se recorda, se lembra, evidentemente, de lideranças que as mulheres têm no mundo, bastando lembrar-se de Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, Angela Merkel, aquela criatura robusta, meio redondinha, até muito alegrinha, e uma e outra a seu tempo, cada qual dominando e liderando dois países prioritários na composição da nossa universalidade, a Alemanha e o Reino Unido. Isso sem que nos refiramos ao Brasil em si, que tem muitas e muitas mulheres liderando no contexto, bastando a este escriba dizer que nós temos competindo pela presidência da Ordem dos Advogados aqui no estado de São Paulo, duas colegas muito bem postas, a doutora Débora e a doutora Patrícia, ambas decididas e definidas, cada qual do seu lado e com as suas particularidades, definidas a liderar a maior seccional do país. Então, Paulo Sérgio não tem esse tipo de preocupação em encontrar um termo que elucide e que unifique os dois sexos, porque fêmea é fêmea, macho é macho. Nós precisamos, evidentemente, que elas nos acolham com afabilidade, porque dependemos delas, inclusive para que os nossos filhos venham ao mundo. E elas dependem de nós também, em certa perspectiva, não na totalidade, é certo, no sentido de que os homens são necessários a que as mulheres se completem.
Nesse sentido, o Paulo Sérgio deseja que as nossas duas candidatas se deem muito bem nas eleições. Conversava com Roberto Delmanto ontem, que está a litigar no sentido de que Mário de Oliveira Filho seja eleito. É um bom candidato, nosso companheiro Mário de Oliveira Filho. O Paulo Sérgio repete sempre: conheceu-lhe o pai Mário de Oliveira, um colega muito estimado, que tinha um jornal e o editava a duras penas, andando pelas confrarias forenses no sentido de pontificar com aquele produto do seu esforço intelectual. Então nós temos Mário de Oliveira Filho, temos a Patrícia, temos a Dora, temos o presidente Caio tentando a reeleição. Deve dizer, caríssimo Caio, que você foi muito discreto durante a sua atividade como nosso presidente. A Ordem dos Advogados não faz política. Ao tempo em que o Paulo Sérgio tinha entrada profunda nos atributos da OAB, havia essa perspectiva de que a Ordem dos Advogados não se intrometia em política, porque tinha que cuidar dos pressupostos profissionais a integralizarem aquelas dificuldades enormes que havia, principalmente nos tempos da ditadura. Mas nos tempos da ditadura, a Ordem dos Advogados do Brasil precisou intrometer-se na política. Os nossos líderes fizeram, sim, uma oposição enorme àquilo que nós chamávamos de os milicos, sofrendo bastante nesse conflito que só se reuniu em pacificação muito tempo depois. Nós nos introduzimos, sim, na política externa. A OAB é uma senhora que não pode ficar embaixo das mesas, escondida. Ela precisou e precisa tomar posição aberta, sim, a saber quais serão os destinos da nossa pátria. Porque se de um lado essa corrupção existente no Ministério da Educação, que levou a confraria a gerar 700, 800 mil advogados atuando e outro 1 milhão perdido por aí, escondido atrás dos postes, sem poder exercer a advocacia porque não aprovado esse 1 milhão, o chamado exame de ordem. Se de um lado houve esse tipo de prejuízo, resultante, sim, da nossa omissão, este escriba afirma expressamente que a ordem não foi suficientemente valente para impedir ou obstar esse causal de apodrecimento existente nas gavetas do Ministério da Educação no Brasil. Se de um lado houve essa pletora de profissionais, resultante também da nossa negligência, sim, ou do nosso não fortalecimento para lutar contra isso, a Ordem tem aí 1.700.000 soldados. Despreparada a maioria para se manifestar na nossa política externa, mas necessária, sim, essa pletora
de advogados para que se ponha cobro a essa podridão. E, presidente Caio, você está quieto. Você não se mete nesse bordejo. Você não põe a cara para apanhar. E você não põe o rosto da ordem para bater. E nós não temos hoje a possibilidade ou a autoridade moral que deveríamos ter, porque nós estamos quietos, vendo as coisas acontecerem e sem gritar o nosso grito de guerra. Então, você, com essa descrição, deixou passar. E há de justificar o porquê. Porque a nossa liderança, porque o nosso pendor de intromissão na política, que vem de tempos ligados, inclusive, à luta contra a ditadura, não se manifesta hoje como se vê por aí, com a ordem cuidando mal e mal dos advogados que tem. E discretamente, pundonorosamente, quedando-se atrás da porta, sem assumir a posição máscula que seria necessária para que conseguíssemos, ao menos, combater essa podridão existente no Ministério da Educação. Dito isto, o Paulo Sérgio termina a crônica de hoje, Casual Day, uma sexta-feira, 19 de novembro de 2021, aguardando que nós nos conduçamos às urnas, sim, sem que saibamos exatamente onde elas estão, porque é uma confusão terrível, posta ou imposta ou deixada a acontecer pela própria administração da ordem no momento presente. A eleição deveria, poderia e se justificaria que fosse via online, com muita segurança. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande de estarmos nos locais adequados aqui em São Paulo para o exercício do voto. Isso, quem sabe, há de favorecer, inclusive, a pretensão do nosso presidente de recomposição. O Paulo Sérgio não tem especial relutância em admitir que o nosso presidente foi às urnas e foi eleito, sim, foi eleito pelo nosso povo. Está em término de mandato pretendendo reeleição, embora houvesse dito lá atrás que só exerceria o mandato uma vez. Está reincidindo. Gostou do poder. O poder é muito sedutor. É uma proposição emocional e intelectual que toma conta da criatura. O poder é venenoso às vezes. E esse veneno toma conta da perspectiva do candidato e o transforma quase que num viciado. O exercício do poder vicia, sim. Nós precisamos mudar, Caio. Nós precisamos de alguém mais fortalecido. E não significa isso que nossas candidatas ou nossos candidatos remanescentes sejam especialmente voltados a essa liderança que você não teve.
as nossas companheiras, se quando eleitas, ou se quando eleita uma delas, porque só uma delas pode vir a ser eleita, serão noviças no exercício desse tipo de arte, serão noviças. Os nossos companheiros também não estão habituados a esse tipo de administração, vão ser testados. Mas, nesses primórdios do combate eleitoral, quiçá estão a se esquecer daquilo que constituiu o desafio do Paulo Sérgio. Saber o que há por aí, avalizando de um lado e aviltando do outro as mil e poucas faculdades de direito que nós temos no país. É um tema que tem sido evitado com muito cuidado por todos, porque os nossos municípios, as nossas 270 e poucas subseções, são constituídas, sim, também por colegas ilustres que lecionam nessas faculdades e aos quais, obviamente, não interessa uma crítica ou uma censura maior à pluralidade de instituições existentes por aí. É um jogo enigmaticamente posto no silêncio. É preciso um enfrentamento disso aí, sim. Isto só há de se consertar, quiçá daqui a uns 10 ou 15 anos. Foi a isto que nós levamos a nossa omissão, a nossa falta de energia, a nossa ausência de coragem em bater com muita agressividade esse tema que vem apodrecido dentro do Ministério da Educação nessa década, ou nesses 20 anos, ou nesses 30 anos que vem de lá para cá. Dito isto, o Paulo Sérgio convoca todo mundo à eleição, sim. Se quiserem eleger novamente o nosso companheiro Caio, contra quem esse escriba não tem, no frigir dos ovos, nenhuma oposição vincada em falta de comportamento ético, em falta de honestidade, é um homem honesto, mas não basta ser honesto para liderar a nossa classe. É preciso ser honesto, diligente, corajoso, determinado, enfrentador, sim, daquilo que constitui, Caio, o nó górdio da administração da nossa classe, a nossa discrição, o nosso medo, quiçá, a nossa omissão, a nossa negligência nesses anos todos em enfrentar essa pústula que costuma acontecer dentro do Ministério da Educação. E lá na Viva!